Olá pessoal, eu sou o Talmos, para quem não me conhece. Nós vamos dar início então ao módulo de modelagem 3D para gestão. O que a gente vai mostrar nesse módulo são caminhos, métodos para a gente poder modelar, né, executar o modelo 3D com o objetivo de gestão de obra. Então assim, é importante a gente entender que são várias visões do modelo. O projetista ele tem uma visão que no caso, o que ele quer com o modelo? Ele quer resolver o problema dele de projeto, dimensionamento, talvez uma compatibilização de projetos, né? Alguns vão para esse lado. Agora, na visão do projetista, quem faz, vamos dizer assim, o projeto, a modelagem ali do projeto, ele não está muito preocupado e nem deve estar realmente como que deve ser esse modelo para extrair informações para que o gestor da obra possa utilizar o modelo. Então a gente tem que sempre pensar assim, ó, desenvolve o produto, né? Então essa fase de desenvolvimento de produto, em seguida vai desenvolver arquitetura, depois estrutura, hidráulica e elétrica e outros projetos específicos. Depois compatibiliza, e aí a gente tem que pegar esse modelo e passar para uma outra fase, que então é a fase da modelagem para gestão, onde a gente tem que extrair então informações para poder gerir a obra. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho de como, um caminho de como fazer uma modelagem voltada para a gestão. Então a gente vai fazer uma noções, né, de gestão. A gente vai explicar um pouquinho o que é gestão integrada, vamos estar falando a modelagem para gestão e vamos falar então da extração de quantitativos. Nós vamos dividir aí em várias aulas, vocês vão poder acompanhar por módulo. Então vamos começar. Então nessa aula a gente vai ver o que é gestão e quais são os mecanismos de gestão. Gestão, gente, quando alguém falar para vocês o que é gestão, vocês têm que assim rapidamente estar na cabeça: planejamento, monitoramento e controle. A gente tem N autores falando e dando definições, mas resumidamente, se alguém um dia perguntar para vocês o que é gestão, é planejar, monitorar e controlar. Tá? Então guardem bem isso. Voltando aqui para a gestão de custo, que é um dos focos, né, do curso, o que a gente faz dentro da gestão de custo na fase de planejamento? A gente vai prever os custos, vamos planejar os custos, que é o orçamento. Então ele vai dar aí base para o orçamento, vai formar o orçamento. Na fase seguinte, a gente então tem o planejamento montado, a gente tem que monitorar os custos, tá? Aqui nós estamos entrando em custo, mas poderia ser prazo, né? No caso do planejamento, seria fazer o cronograma. No caso do monitoramento, é o acompanhamento do cronograma. Nós temos que então atrelar os custos nas etapas e comparar o realizado com o planejado. Então isso aqui a gente faz na fase de monitoramento. Então a gente tem um orçamento com várias etapas de obra no orçamento. Agora lá na obra, quando começa a ocorrer os custos, as notas fiscais, as compras, nós vamos pegar essas notas e vamos atrelar elas às etapas do orçamento. Com isso, o que a gente consegue fazer? Comparar o que foi planejado naquela etapa com o que foi realizado realmente lá no canteiro de obra. Isso vai ser possível, esse monitoramento de comparar planejado e realizado, a gente formatar indicadores. Esses indicadores é para falar assim, ó, você está com sobrecusto ou você está abaixo do custo. E finalmente o controle. Quando a gente tem esse indicador, a gente sabe se nós estamos dentro ou não do planejado, aí nós podemos ter um controle.
Tá? Então tem uma pequena diferença do controle para o monitoramento. O controle são ações efetivas para retomar o plano inicial de custos. São ações na engenharia, ações em projetos, ações lá no suprimentos. Por exemplo, eu percebi que a estrutura do pavimento 1 está com sobrecusto de R$ 30.000. Beleza, isso eu identifiquei no monitoramento. Aí a gente também não pode ter só informação, a gente tem que ir lá na obra e ver o que aconteceu. Primeira hipótese é erro do orçamento, então a gente como gestor tem que dar uma olhada se o orçamento não estava errado. Essa sempre é a primeira hipótese. Em segundo lugar, não, isso daí está certo, então nós vamos medir a espessura da laje. Então, de repente, nós estamos com uma espessura maior do que previsto em projeto. E aí, se isso acontecer mesmo, um exemplo, vamos supor que seja isso, aí vai ter que sentar com a engenharia e aí tomar ações para retomar o plano inicial de custos. Por exemplo, ficou muito espesso 3 centímetros acima ou 2 centímetros. Então a gente vai ter que fazer uma nova forma de taliscamento, um monitoramento com nível a laser e achar métodos para que a gente retome então o que estava planejado. Pode ser também que aconteça, tem um vergalhão de 25 milímetros sobrepondo aqui as armaduras e não dá o comprimento, na prática lá, na hora que montou a armadura, não dá, para eu dar o comprimento de 2 centímetros acima dessa barra de aço, minha laje não vai conseguir atingir nunca o mínimo do projeto. Nesse caso, a gente teria então um sobrecusto devido já a uma questão executiva que não é possível retomar, então a gente teria que absorver esse sobrecusto. Mas enfim, está aqui uma leve introdução do que é gestão de custo. Os mecanismos da gestão é isso, planejamento, monitoramento e controle, o que eu acabei de explicar para vocês. Como que a gente faz tudo isso? Qual que é o objetivo da gestão? É a gente ter um controle do que vai acontecer. Então assim, imagina uma empresa, você orçou a obra lá em R$ 30 milhões, nós estamos executando a estrutura. Está com sobrecusto ou não está com sobrecusto? Qual é o sobrecusto final da obra? A gente ainda estando nessas etapas, consigo saber? Conseguimos prever. Então, se tiver sobrecusto, nós temos que avisar o departamento financeiro da empresa porque ele vai ter que ter mais dinheiro em caixa. Se tiver uma economia, vamos supor agora que o mercado está em baixa, o que poderia acontecer? A gente pode dar um desconto na hora da venda para conseguir vender mais rapidamente e conseguir dinheiro no caixa. Gente, tudo isso é feito tendo o planejado que é realizado. Se nós não tivermos o planejado e não monitorarmos o que foi realizado, não adianta ter só uma perna, vai ser uma perna manca. Nós só vamos saber, se tiver só o planejado ou só o realizado, nós só vamos saber no final da obra quanto custou. Além disso, para a gente conseguir fazer essa gestão bem feita assim, de uma forma mais efetiva, é necessário apresentar os custos conforme eles ocorrem no canteiro de obras ao longo da construção. Então, assim, não adianta também você fazer um custo global da obra. Faça estrutura, custou 3 milhões. Tá, mas o prédio tem 16 andares, mais 2 subsolo, térreo, mezanino e uma área de periferia enorme. Então, assim, a gente não adianta também ter esse planejamento macro, sendo que a obra não vai acontecer assim. Fica difícil da gente ficar angariando e buscando esses custos no meio do caminho. Bom, essa foi a primeira aula. Na próxima aula nós vamos ver então a diferença do orçamento convencional e do orçamento operacional.